Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos, na nossa Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Dando continuidade ao tema de 15 dias atrás, esta edição abordará Joana d'Arc, mulher e médium. No primeiro bloco, contando com a prestimosa e valiosa colaboração da nossa querida Tereza Cristina, trabalhadora do Movimento Espírita do Estado do Mato Grosso. Passando para ela a palavra. Boa tarde, sejamos todos bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a obra de Leon Denis. Esta obra composta de duas partes. Inicialmente, um estudo sobre a vida e a mediunidade de Joana, em seguida, uma descrição das diversas missões que a Joana tinha cumprido, tanto em sua vida terrestre, como nos cursos dos séculos que se seguiram. No programa passado, focalizamos a mediunidade de Joana, e em Joana os fenômenos psíquicos concorrem todos para a realização de uma grande obra, daí sua fé inabalável. Joana d'Arc era, pois, um intermediário de dois mundos. Um médium poderoso, por isso foi martirizado, queimado. Tal, em regra, a sorte dos enviados do alto. Expõe-se às perseguições dos homens, porque estes não querem ou não podem compreendê-los. Os exemplos que dão e as verdades que espalham são obstáculos aos interesses terrenos, uma condenação das paixões ou dos erros humanos. Esta segunda parte traz explicações e discussões sobre fatos ligados à sua história, assim como as consequências dos seus atos, com base nos relatos de diversos escritores. Começa tentando explicar a noção de pátria que Joana defendia, que naquela época era uma ideia muito vaga, confusa, quase desconhecida. O autor cita alguns autores que defendem essa conquista e outros que relatam que essa identificação defendida por Joana foi mais prejudicial aos povos que benéfica. O homem nunca está só quando luta e sofre pelo bem e pela verdade, escreve Denis. No outro capítulo, o autor faz um paralelo entre a devotada católica Joana d'Arc, que recusou submeter-se à Igreja Católica na Terra durante seu julgamento em Rouen, e sua relação com a ideia de religião. O Cristo amou a Tomé, que duvidava até o ponto de se materializar e apresentar as chagas, para que fosse por eles tocada. A Igreja, porém, não ama os que dela duvidam, repele. Para uma fé que seja real, é preciso que o amor a torne fecunda, relata Denis. Temos um capítulo também voltado a discorrer sobre a fisionomia e a constituição física de Joana d'Arc e as suas representações por diversos artistas. O capítulo trata ainda do seu caráter e como ela foi retratada e corrompida com o passar do tempo. E quando na fogueira as chamas a envolvem e lhe consomem as carnes, ainda exclama: sim, minhas vozes eram de Deus, minhas vozes não me enganaram, refere Denis. Outro capítulo discorre sobre o gênio delicioso de Joana, uma adolescente que comandou os exércitos de um país, obtendo grandes vitórias, sem qualquer conhecimento militar. O autor traz escritos que minimizam sua participação nos êxitos franceses, assim como os outros que exaltam seus feitos e ações. A vida e a obra de Joana d'Arc suscitaram a admiração de todos os vizinhos. A Virgem de Lorena, criticada, vilipendiada na França,
e, fora das suas fronteiras, objeto de respeito e simpatia universais, segundo Denis. Vale ressaltar o capítulo 16, Joana d'Arc e o ideal céltico. Joana adquiriu em suas experiências anteriores o sentimento dos grandes deveres que teria que cumprir. Encontramos muitas vezes longínquos tempos. O laço que desde então se estabeleceu entre nós a atrai. Ela vos inspirará, de certo modo, pelo que inspirou a mim. Meu livro não foi mais do que o eco da sua paixão pela França e pela verdade. Vai agora descer para vos transmitir uma parcela de verdade divina, assevera Leon Denis. As primeiras recordações transcorrem durante o período céltico, no país de Amour, Côte d'Amour ou Costa da Armória, que é um departamento francês localizado na região da Bretanha, 7.218 km² e 525 habitantes. Lá é que sua personalidade se impregnou desta natureza particular, feita de ideal, de intrepidez e de mística poesia, que a caracteriza no 15º século. Desde a infância, em Dom Remy, aprazia-lhe frequentar os lugares onde se celebravam os ritos druísticos, os bosques de carvalho, testemunha das antigas vocações da alma, as fontes sagradas, os monumentos de pedra bruta, espaço aqui e lá, nos arredores da aldeia onde Joana orava, nos jardins próximos à sua casa. Os historiadores que ele souberam analisar e compreender o caráter reconheceram nele os influxos de uma dupla corrente, céltica e cristã, cuja origem era própria, nos indicará em breve. Orar é triunfar, a prece é o motor de que o pensamento serve para estimular as faculdades do espírito, as quais no espaço constituem a sua ferramenta. A prece é o imã poderoso, do qual desprende um fluido magnético espiritual, que não só pode aliviar e curar, como também descerrar ao espírito os horizontes sem fim e lhe dá o aso de satisfazer ao desejo de conhecer e aproximar-se continuamente da fonte divina, de onde manam todas as coisas. A prece é o fio condutor que se põe a criatura em relação com o Criador e seus missionários. Confere Leon Denis. É a Bretanha o santuário da Gália, o lugar sagrado, onde a alma céltica dorme um pesado sono de 20 séculos. A filosofia dos druidas, sem dúvida, o que mais caracteriza a sociedade celta era a presença dos druidas, uma classe diferente de médicos, sacerdotes, historiadores e tudo mais o que pode pensar. A sociedade celta estava dividida em apenas 3 classes: o rei, os druidas e os homens, sendo que os druidas eram superiores aos reis. Falar em druida, entretanto, não é fácil. A palavra engloba muitas e muitas funções. Seria falar de intelectual nos dias de hoje. O termo engloba várias profissões. Eram tão especializadas as funções dos druidas que eles tinham universidade com especializações reconstituída em sua imponente grandeza. Patenteou-se conforme as aspirações das novas escolas espiritualistas. Como nós, os druidas sustentavam a infinidade da vida, as existências progressivas da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Dessas doutrinas viris, do sentimento da imortalidade que delas dinama, é que nossos pais tiraram o espírito de liberdade, de igualdade social, de heroísmo em presença da morte. A perfeição na plenitude do ser é o fim. Aprender sempre, aprofundar os mistérios divinos. O infinito nos atrai. Passamos a eternidade a percorrer, finalizando o livro. Leon Denis expõe que o mundo contemporâneo pensa de Joana e o legado que ela deixou. Enquanto na França a heroína ainda é bastante atacada por certos pensadores, como o livro relata, em diversas partes do mundo, inclusive na Inglaterra, ela é exaltada como ideal de patriotismo, Roma e coragem. Na Inglaterra, a vida de Joana d'Arc, a partir da sua morte até os nossos dias, se divide em 3 períodos: feiticeira, heroína e santa. Primeiramente, 2 séculos de insulto.
e de ódio, depois um século de justiça humana e, finalmente, em 1793, uma era que abre a adoração e de apoteose. O moderno espiritualismo é o estudo do homem, não em sua forma corpórea e fugidia, mas em seu espírito, em sua realidade imperecível. É o de sua evolução através das ideias do mundo. É o estudo dos fenômenos do pensamento transcendental, da consciência profunda, a solução das questões de responsabilidade e de liberdade, de justiça, do dever e dos problemas da vida e da morte, do aquém e do além. É a aplicação desses problemas, é o progresso moral, ao bem de todos, a harmonia social. A Joana d'Arc, que o autor apresenta em seu livro, enseja uma comparação da vida de Jesus, o maior símbolo de amor incondicional. Nela se manifestam todas as modalidades, todos os indicativos das faculdades que constituem o dom dos videntes e dos druidistas. Médium por excelência, foi o instrumento que os espíritos protetores da Gália, que se tornaram a França, lançaram para a mão para salvar esse país. A humanidade, sendo livre, arca com as consequências dos seus atos no curso do tempo. A humanidade é livre, mas a liberdade sem a sabedoria, sem a razão, sem a luz, pode conduzi-la ao abismo. Assim, a humanidade precisa ser amparada, guiada, protegida e inspirada, dentro de certos limites pela providência. Quando os homens se esquecem do dever, Deus lhe manda um mensageiro, um auxiliar, para que possam cumprir com maior facilidade e também mais ativamente a tarefa que lhe incumbe. A esses auxiliares é que podeis dar o nome de Messias. Joana era uma missionária, uma enviada, um médium de Deus, e como em todos os missionários do céu, para a salvação dos povos. 3 grandes coisas lhe preponderaram: a inspiração, a ação e, por fim, a paixão, o sofrimento, que é o fecho da apoteose de toda a sua existência digna. A vida de Joana tem flagrante analogia com Cristo. Com este, ela nasceu entre os pequeninos da terra. O adolescente de Nazaré discutia com os doutores da lei no Sinédrio. Do mesmo modo, a Virgem da Lorena confunde com os de Poitiers, que é uma cidade localizada ao centro-oeste da França, à margem do rio Clain, respondendo às insidiosas perguntas. Ao vê-la expulsar do acampamento a Zibalta, reconhecemos o gesto de Jesus expulsando o templo dos mercadores. A paixão de Juan não emparelha com o Gólgota, e a morte da Virgem de Lorena não pode ser comparada ao fim trágico do filho de Maria? Como Jesus, Joana foi renegada e vendida. O preço da vítima retimará nas mãos de João de Luxemburgo, como no de Judas. A exemplo de Pedro, no pretório, o rei Carlos e seus conselheiros voltaram as costas e fingiram não mais conhecer, quando lhe noticiaram que Joana se acha entre o poder dos ingleses e ameaçada cruel de morte. A Joana cumpria executar uma dupla missão, e qual ainda hoje ela se consagra nos páramos espirituais. Trouxe a salvação à França, à terra inteira, traz a revelação do mundo invisível e das forças que ela encerra, traz o ensinamento e as palavras de vida, que devem repercutir na sucessão das eras. A missão do novo espiritualismo, como a de Joana, é uma missão de luta, entrecortada de duras provações, indícios e presságios a assinalar. Marca o selo divino. Sua tarefa consiste em combater e em expulsar o inimigo. E o inimigo hoje é o negativismo, o pessimismo e essa filosofia gélida e nebulosa que só produz gozadores e desesperadores. No capítulo 31 do livro do Médium, vindo a lume no ano de 1861, quando o codificador reúne dissertações espíritas, confere Joana d'Arc, o número 12, onde ela dirige aos médiuns, em especial concitando-os ao exercício do mediunato. Recomenda ainda que confie no seu anjo guardião e que lute contra o escolho da mediunidade, que é o orgulho. Conselho que ela, em sua vida terrena, na qualidade de médium, muito bem seguiria. E as conclusões importantes são: primeiro, nas horas de crise, de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. Do alto socorro, forças e inspirações
descem para sustentar e guiar sua marcha. Quando o mal triunfa, quando a universidade se escarniça contra o povo, Deus intervém por meio de seus mensageiros. A vida de Joana é uma das manifestações mais brilhantes da providência na história, seguindo uma fortíssima comunhão entre os planos da vida, visíveis e invisíveis, para as almas sensíveis e adiantadas na evolução, nas quais os sentidos interiores, as faculdades psíquicas se acham desenvolvidas. Esta comunhão se estabelece desde este mundo no decurso da vida terrestre. É tanto mais íntima e fecunda, quanto mais pura e liberta das influências inferiores. São as almas e mais bem preparadas para as missões que lhe incumbem. Tais os médios na sua maioria. Aos números deles pertence Joana, que foi uma dos maiores. Dessa comunhão entre os vivos e os mortos, entre os habitantes da terra e do espaço, cada um de nós é chamado a participar no futuro pela evolução psíquica e pelo aperfeiçoamento moral, até que as duas humanidades, terreno e celeste, formem uma só e imensa família, unida no pensamento de Deus. Nas grandes datas da história, Deus oferece tais vidas com exemplo de lições à humanidade. Parece essa figura de heróis e de mártires é que deve envolver o olhar os que duvidam e os que sofrem. Entre elas, nenhuma tão suave como a Joana d'Arc. Seus atos e suas palavras são, ao mesmo tempo, ingênio e sublime. Uma existência tão breve, mas tão maravilhosa, não pode deixar de ser dita como um dos mais belos feitos por Deus à França no século XIX. Seria uma glória a ver, em meio de tantos erros e falta posta em foco esse nobre perfil de virgem. Nenhuma nação conta nos seus anais fator comparável a essa vida. Ela é, como bem escreveu Etienne Pasquier, um verdadeiro prodígio da mão de Deus. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Retomando a edição de hoje, neste segundo bloco, daremos continuidade a partir das palavras da nossa querida Teresa Cristina. É importante considerar esta obra de Leon Denis, já nos dias da sua maturidade, tanto enquanto maturidade física, mas sobretudo espiritual. Esse filósofo da doutrina espírita que trouxe uma ampla contribuição ao pensamento espírita na continuidade do trabalho pioneiro de Allan Kardec. Joana d'Arc não é uma obra, vamos dizer, qualquer. É fruto de muita pesquisa pela importância que esta jovem teve em seu país, a França, para o espiritismo e para a própria sociedade mundial. No Livro dos Médiuns, nas dissertações espíritas que compõem o capítulo 31, há uma mensagem da nossa Joana d'Arc, que diz bem da consciência que esse espírito alcançara sobre o seu lugar no mundo como espírito num processo de evolução intelecto-moral. Logo no primeira afirmativa do texto, ela diz: Deus me encarregou de desempenhar
uma missão junto daqueles a quem ele favorece com mediunato. Então, fica claro que com toda a experiência adquirida como médium em solo francês, num contexto complexo de lutas políticas e apoiando-se em experiências anteriores que Joana d'Arc houvera tido como espírito na Gália, nos recuados dias anteriores à presença de Jesus, quando, na condição de druísa, seguidora do druismo, pôde adquirir conhecimentos sobre o mundo espiritual, sobre o espírito, a reencarnação, a imortalidade da alma, quanto também oportunidade para desenvolver qualidades morais, habilidades, ou em outras palavras, foi naquele período histórico da antiga Gália cujo povo, as crenças, os valores são fundantes do que seria a França no futuro. Ali, o espírito que iria vestir a condição de mulher e médium em França, muito jovem, com o nome Joana d'Arc, formou a sua identidade, seus valores, sua visão de mundo. E exatamente com isto que ela cumpre o papel da mediunidade e, na sequência, dando prosseguimento, ela torna-se como que uma orientadora, uma mentora para acompanhar os médiuns, como ela própria diz nessa mensagem. E nessa referida dissertação, capítulo 31 do Livro dos Médiuns, ela acrescenta: lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérprete dos espíritos para o homem. Aqui tem toda, numa frase, numa afirmação, toda um entendimento do que é mediunidade, que permite essa relação entre o visível e o invisível. E nessa relação entre esses dois mundos, qual é o lugar do espírito encarnado, que na condição do exercício da mediunidade é o intérprete dos espíritos. Ele, alma, espírito encarnado, numa condição comum com aquele que está desencarnado, qual seja a sua condição de espírito imortal, é o que há de comum entre o desencarnado e o encarnado. Isso enseja possibilidades dentro de leis que regulam a relação entre o mundo invisível e visível, de ser intérprete dos espíritos junto aos homens, tal qual Joana d'Arc o fizera. E ao dizer isso, nós estamos claramente aceitando, utilizando uma categoria de um pensador espírita argentino, Humberto Mariotti, que em um texto, em um trabalho de reflexão, no ensaio, publicado no Reformador de fevereiro de 1978, que explica-nos essas reflexões que acabamos de fazer com o próprio título: Os Espíritos Desencarnados como Motores da História.
o nosso querido Humberto Mariotti, filósofo, como eu disse, argentino, que conviveu com outro filósofo, brasileiro, Herculano Pires, pôde perfeitamente trazer a sua contribuição para que possamos entender de maneira melhor qual é o papel do médium como intérprete e, no caso específico, Joana d'Arc, cumprindo um papel próprio na França, no momento delicado, difícil daquele país. Espíritos desencarnados como motores da história. Diz neste texto, publicado em Reformador, fevereiro de 1978, o Humberto Mariotti: os espíritos encarnados, ao vivenciarem o fenômeno da morte, continuam a ser o que eram na Terra. Tudo aquilo que o espírito Joana d'Arc vivera nas Galhas, como druidisa, com tudo que aprendera sobre o mundo espiritual, os valores que lhe forjaram na identidade, né? A partir do conhecimento do druidismo, prossegue além túmulo e daí, quando retorna à Terra, como Joana d'Arc, é intérprete dos espíritos desencarnados ligados à história da humanidade e, em particular, à história da França, desde aquele período pré-Jesus, lá nas Galhas, como motores da história. E assim, Joana d'Arc, médium, enseja que as forças espirituais possam participar dos acontecimentos humanos naquele contexto da França, quando havia uma guerra, a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, num período que estava se constituindo, dando passos na formação da identidade francesa. Podemos, assim, entender que, para a filosofia espírita, segundo Humberto Mariotti, existe uma ligação natural entre o ser e os fatos individuais e sociais que têm suas bases no invisível como no invisível, bem como no passado e no presente do espírito. Essa é a maneira mais adequada de entender Joana d'Arc, mulher, jovem, médium, como intérprete dos espíritos, cumprindo aquele papel específico num dado momento da história da França, como uma líder que vai mobilizar pessoas, sobretudo homens, na defesa da pátria francesa, dos seus valores, contribuindo para a formação daquele povo, daquele país. Ou seja, ficar muito claro, evidente, como diz Humberto Mariotti, que os espíritos continuam ligados aos homens, dando assim impulso e vigor no maravilhoso processo da história universal. Assim, os espíritos podem comunicar-se com a humanidade, demonstrando que ela é a expressão de duas realidades. Ou seja, a humanidade tem essa dinâmica, essa dialética do invisível e do invisível. Aqueles fatos daquele período histórico da Joana d'Arc, mulher e médium, tendo-a como intérprete entre os espíritos e os homens, isso permite estender
os fatos ocorridos, os fenômenos sociais, nessa perspectiva da relação, da dialética entre o mundo espiritual e o mundo visível. Muito interessante. Isso é uma forma muito particular que a doutrina espírita apresenta, porque os filósofos da história não contam com a intervenção dos espíritos no processo histórico. Tanto quanto, por outro lado, um espiritualismo tradicional também não traz essa contribuição, já que a morte, para eles, leva o espírito a uma posição estática, ou o purgatório, o céu e o inferno, e não dão essa perspectiva de continuidade, ou seja, de não solução de continuidade. As coisas não se interrompem com a morte. Essas relações prosseguem, né? Bom, bem, dito isso, é preciso, com essa visão de Humberto Mariotti sobre o papel dos espíritos na contribuição do processo histórico, e nesse contexto o papel dos médios, como foi o caso de Joana d'Arc, é possível melhor compreender as palavras que Allan Kardec, o próprio Allan Kardec, nos deixou. Diz ele: quem tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e que o reduza à produção de alguns fenômenos, compreende que o Espiritismo abre à humanidade um novo roteiro, mostrando-lhe de passagem os horizontes do infinito. Ao iniciá-la, quer dizer, a humanidade, nos mistérios do mundo invisível, revela-lhe o seu verdadeiro papel na criação. Cada um de nós passa a entender qual é o nosso papel no trânsito berço-túmulo, mas que aí não termina, como diz Humberto Mariotti, né? Seria um absurdo, e vamos ver isso adiante, que assim fosse nas próprias palavras de Allan Kardec. Desempenhando, diz o codificador, um papel perpetuamente ativo, olha só, tanto no estado corporal como espiritual. Foi o que aconteceu com a Joana. Ela é ativa como espírito lá nas Galhas, ela se desenvolve, traz isso para o mundo espiritual e, a partir daí, tem uma missão específica como médium, que vai ser intérprete dos espíritos que conduzem a história francesa com os franceses espíritos encarnados num dado contexto social, político e econômico. Continua ali o nosso Allan Kardec. O futuro se lhe apresenta, na realidade, isento dos preconceitos da ignorância e da superstição. Já não é vaga esperança, sendo uma verdade palpável, tão positiva para ele como uma sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes da existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte que já viveu, que tornará a viver, e que tudo quanto avançar na ciência e na moralidade pelo trabalho, ele servirá para o futuro. Foi exatamente o que aconteceu com aquele espírito lá na Gália, como Druísa, que depois veio a ser a médium na França, naquele contexto de lutas, dificuldades, cumprindo um papel de mediadora entre o mundo invisível e visível na contribuição do progresso da França. Continua Kardec, em suas existências anteriores, encontra a razão do que é hoje. Para explicar a Joana d'Arc naquele contexto histórico, né, é preciso pensar em suas existências anteriores, né, tanto quanto o que ela faz ali, o que vai lhe trazer numa perspectiva de futuro. O que importa
O que importa ao homem é que possamos bem entender todo esse processo, né, que vai se dando de maneira natural no processo evolutivo. Ou seja, que importa ao homem o progresso da humanidade. Se acreditar que a atividade e a cooperação do indivíduo na obra geral da civilização ficam limitadas à vida presente, que nada foi e que ao nada terá que voltar, não é? Se, além de mim mesmo, tudo aquilo que eu faço agora, pensando em contribuir para o progresso da humanidade, se tudo isso termina com a morte, não é? Que sentido tem? E prossegue Kardec. Que importa ao homem, que importa ao homem que no futuro os povos tenham que ser mais bem governados, mais felizes, mais ilustrados e melhores, se ele vai desencarnar. Qual é o compromisso dele com a melhoria do planeta? Na visão espírita, isso não se dá pela reencarnação. E isso vai ensejando todo esse processo dinâmico e dialético, não é? Essa relação permanente entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, ensejando, portanto, o progresso de maneira continuada. Essa é a ideia muito interessante que Humberto Mariotti, filósofo, nos traz, dando excelente contribuição para a melhor compreensão da história ou dos fenômenos sociais, como aquele, no caso específico de Joana d'Arc, jovem, médium, contribuindo como tal nessa relação do mundo invisível com visível para o progresso da França e caminhando para as conclusões da nossa edição de hoje do programa Novos Rumos, cabe nesse momento compartilhar com os queridos e queridas que estão acompanhando o nosso programa Novos Rumos que o movimento espírita brasileiro tem um plano de trabalho, um plano estratégico para o ano 2023 a 2027, que tem esse plano de trabalho, tem uma fundamentação doutrinária, não poderia ser diferente. E essa fundamentação doutrinária tem 4 pontos. E o primeiro é uma visão de futuro que o Espiritismo enseja. Quer dizer, quando os espíritas se organizam nas casas espíritas, no movimento espírita, pela própria característica da doutrina espírita, que é uma doutrina com essa visão de progresso, como está em O Livro dos Espíritos, o espírita, ele sabe qual é o seu papel. Numa sociedade como a nossa, marcada por tantos problemas e dificuldades, ele sabe que lhe cabe ter um papel ativo e proativo dentro da casa espírita, como militante espírita, trabalhador do movimento espírita, quanto na própria sociedade. Em Obras Póstumas, há um texto de Célia de Plantier, muito interessante, que ela fala de cidadania e amplia o entendimento. O espírita sabe que ele precisa contribuir para a transformação do mundo, que ele é, por natureza, um militante, um participante que contribui para o progresso. A visão dele é de futuro, é de perspectiva. Ele sabe que está vivendo um momento difícil, delicado, mas ele não pode se acomodar e deixar de dar o seu contributo para um mundo melhor. Em Lei do Progresso, está dizendo como é que as coisas funcionam. Há momentos na história
os fenômenos se agudizam nas suas várias dimensões e o carranchoso edifício da sociedade social, o edifício social, como diz Kardec, ele está carranchoso, precisa contribuir para a mudança. Claro que o espírita faz isso com o bom senso. E o que ele usa para contribuir com a mudança? Diz aqui a fundamentação doutrinária, a educação. Ele sabe que não é pela violência, não é pela imposição de ideias que ele contribui para o progresso. Ele não se mantém parado, estático, numa postura conservadora. Ele contribui para o progresso, mas sabe que isto só vai acontecer pela educação, considerando que o Espiritismo é um conhecimento que nos faz saber de onde a gente veio, qual é o futuro que a gente deseja. E é nesse contexto que nós estamos que o Espiritismo pode contribuir, no sentido, olhando para o futuro, quais são os frutos que desejamos para esse futuro. Diz claramente Allan Kardec em A Gênese, né? Ele registra o seguinte pensamento dirigindo o seu espírito: os espíritas sabem que trabalham, mas que trabalham olhando para o futuro, não é? Não é para o presente, não é para agora. Por isso que nós temos que ter paciência, mas ao lado de ter paciência, a gente contribui com ideias novas, com novas proposições, para mudar as instituições que entretêm o egoísmo, para contribuir para os direitos humanos, para o respeito às diferenças, para melhorar as leis, as instituições. Ou seja, se queremos um mundo de regeneração, temos que trabalhar por ele, para ele, via educação. Porque a vida, segundo Vinícius, tem como finalidade clara e positiva a evolução. E esta se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante as renovações íntimas, constantes e progressivas. Esse processo de dentro para fora é educação, mas à medida que a gente muda, também contribui para a mudança do mundo. Isso é claramente, essa é a missão e o compromisso dos espíritas. Nós não ficamos parados no tempo e no espaço, frequentando o centro espírita, o que é muito importante, estudando também é importante, mas contribuindo, consciente que vivemos num momento histórico de transição para a luz. Esse é o momento que estamos, né? Que nós fomos chamados pelo Senhor para contribuir com a ensementação da verdade, né? Amando-nos uns aos outros, respeitando-nos, respeitando as diferenças, mas sempre contribuindo para o mundo melhor. E foi exatamente isso que a Joana d'Arc, jovem, fez lá na França, numa hora de transição, numa hora difícil, numa condição específica para o seu tempo, como jovem, como médium. Assim, encerramos o nosso programa, a nossa edição do programa Novos Rumos, voltando daqui a 15 dias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.